do ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir, repita comigo, destruir o meu opróbrio entre os homens. Para destruir o meu opróbrio. O que significa opróbrio? Você pode se assentar com todo respeito, carinho. Opróbrio significa humilhação. Opróbrio significa vergonha. Então, isso aqui se cumpriu na vida de Isabel e de Zacarias. Deus quebrando a vergonha e a humilhação dela diante de todo o povo. Aqui no versículo 13, nós lemos, né? O tema da campanha falando acerca da oração, e nós lemos aqui, eu só vou frisar mais uma vez, está dizendo assim, o versículo 13: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tá? Quem está descrevendo essa narrativa é o doutor Lucas, não é novidade para ninguém, é o autor do livro dos Apóstolos e também o autor do livro que leva o seu próprio nome. Ele vai iniciar esse texto, Lucas de capítulo 1, falando para um homem chamado Teófilo. E eu fui procurar saber quem era esse moço, e alguns estudiosos vão dizer que era amigo de Lucas, outros vão dizer que era patrono de Lucas. Enfim, eu não sei quem era de fato esse moço, mas uma coisa eu sei: Lucas estava preocupado em dar uma certeza das coisas que eles já tinham ouvido através de outras pessoas. A preocupação de Lucas aqui é fazer um dossiê, um apanhado, né, de informações para que esse moço chamado Teófilo tivesse a certeza de tudo aquilo que ele ouviu acerca desse moço chamado Jesus Cristo. Lucas, ele não foi testemunha ocular de Jesus, ele não viveu o período do ministério de Jesus, mas ele se converteu através das palavras liberadas pela boca do apóstolo Paulo. E ele seguiu ali a Paulo, né, por um bom tempo, diante do seu ministério, aprendeu muita coisa. Eu não sei aonde ele conheceu esse moço chamado Teófilo, por isso um pouquinho da sua atenção, tá? Vai ser bem rapidinho. Oh, glória! Aleluia! Eu não sei aonde ele conheceu esse moço, mas ele está preocupado. E aí ele vai falar, logo no início do capítulo 1, que muitos já tiveram se empenhado para trazer algumas informativas. Só que ele achou por bem, ele achou interessante, conveniente, ele mesmo, fazer um apanhado. É como se Lucas estivesse olhando para Teófilo e percebendo ele tão desanimado, porque ele ouviu dizer que Jesus curava, mas talvez ele estivesse precisando de uma cura e para ele a cura ainda não chegou. É como se Lucas estivesse preocupado com Teófilo, esperando, né, ali uma porta aberta, e ouviu dizer que Jesus, ele é aquele que abre a porta, ele é a própria porta, só que a dele mesmo ainda não se abriu. É como se ele tivesse ouvido alguém dizer que Jesus Cristo é aquele que restaura casamento, é aquele que joga por terra todo tipo de conflito, contenda, é aquele que faz, aquele que é, só que na vida de Teófilo ainda não aconteceu. Talvez você seja uma dessas pessoas
pessoas. E o culto, a pregação, é para reafirmar para você as certezas das coisas que outrora você já ouviu. Você já viu acontecer na vida de alguém, mas na sua ainda não aconteceu. Você já ouviu dizer que Jesus ele liberta, mas o teu filho ainda está endemoninhado dentro de casa. Você já ouviu dizer que Jesus ele abre a porta. Vários testemunhos na campanha do voto, né? Jesus abriu a porta, Jesus fez, já comecei a trabalhar, mas a tua porta permanece fechada. E aí vai entrando uma dúvida no seu coração. É como se o Lucas estivesse olhando agora para Teófilo e falando assim: eu achei por bem fazer todo esse apanhado minuciosamente desde o início, para que você tenha a certeza das coisas que você já foi informado. Tenha a certeza, igreja, das coisas que você já foi informada da parte de Jesus Cristo. Ainda que não tenha acontecido na tua vida, na tua casa, ainda que o teu cenário ainda não teve mudança, creia, porque a tua hora vai chegar. Você não pode duvidar, você não pode deixar a incredulidade invadir o teu ser. Então aqui o Lucas ele está fazendo esse apanhado, esse dossiê, e ele está narrando. E ele vai começar a falar aqui no capítulo 1, lá de trás, desde quando Herodes ele governava. Ele era ali o rei da Judéia. Quem era Herodes? Herodes, eu anotei aqui, não sei se eu vou conseguir ver. Ele era filho de Antípatro, que ganhou. Ele ganhou ali, não era legitimado, mas ele ganhou, deixa eu ver, a cidadania romana. Ele não era romano, ele não era judeu, ele era edomita, da descendência de Esaú. Então ele ganha ali diante de uma aliança que ele faz com Antípatro, e aí ele ganha a cidadania romana. E aí o seu filho, esse aqui, o Herodes, né, por estar sempre ali ao lado do pai, ajudando, cooperando, ele firmou uma aliança também. E aí ele também agora vai ali, né, receber um cargo para estar à frente do governo. E mais na frente ele recebe, depois que seu pai morre, ele recebe ali também por doação o reinado de Judá. Quem é esse? Quem é esse moço? Esse moço é alguém que não merecia estar, porque a descendência dele era edomita. Ele agora está reinando lá em Judá. E o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer, porque ele viveu, né, nesse primeiro século, ele vai dizer nos seus escritos que os judeus eles estavam contendendo e contestando com o reinado, com o governo desse Herodes, porque ele era dessa descendência de Esaú, né? O seu pai era edomita, então ele não tinha o direito de estar sentado no trono, ele não tinha o direito de estar colocando uma coroa na cabeça, e é por ele não ter o direito de estar sentado naquele trono, reinando ali naquele lugar, que ele vai temer. Aqui, quando João Batista nasce, ele não vai temer, porque ele ainda não havia recebido a informação em relação a um rei que iria surgir. Então João Batista ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Não muito tempo depois, Jesus ele vai nascer. Só que agora os magos, os reis magos, eles estão passando, porque tem uma história toda que você sabe, né? Eles vão entender que agora o rei Jesus nasceu. E aí passando ali por aquele lugar, eles vão ao encontro do rei Herodes e passam essa informação para ele: nasceu o rei. Nasceu o rei. Agora ele vai pirar, porque agora ele vai se sentir ameaçado. E ele se sentindo ameaçado, agora ele vai coordenar aquela matança dos recém-nascidos. Ele vai ordenar a matança dos recém-nascidos. Os meninos que nascerem com menos de 2 anos de idade já pode matar. Os que forem de 2 anos de idade para baixo, começa a matar. Porque ele está temendo perder o trono, está temendo perder a coroa. E é assim. Ele não deveria estar ali, e agora, se sentindo ameaçado em perder o trono, ele quer matar. Eu não sei você, mas se Deus ele te prometeu alguma coisa, não esquenta. Se alguém chegou na tua frente, se alguém já está sentado, se alguém já está fazendo acontecer o que é teu, vai acontecer no tempo determinado.
de ninguém, não precisa caluniar ninguém, não precisa dar bomba em ninguém, não precisa matar ninguém. Não, 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 não. O que é teu no tempo determinado, você vai agarrar, você vai abraçar. Entende isso aqui? Não precisa. Só que Herodes, ele não entendia. Ele estava ocupando um lugar que não era dele, legitimamente. Tá? Então Lucas, ele começa desde esse comecinho a passar o seu tratado para Teófilo. No tempo que Herodes reinava, existia um sacerdote chamado Zacarias. O que é o sacerdote, gente? O sacerdote é aquele que pega do povo, né, o sacrifício, pedido de oração, vamos colocar assim, e leva para apresentar diante de Deus. Ele é aquele que aqui nessa questão vai entrar no templo para queimar o incenso. Eu anotei, mas eu anotei de uma forma que não foi a forma que o professor me ensinou. O professor ensinou lá atrás, quando eu fiz teologia básico. Anota os moços em letra de forma, dá espaçamento. E aí a menina vai e faz assim, ó. Quem disse que eu consigo ler? Tu consegue nem eu, né? Aí a pessoa fica aqui perdida no estudo que fez, mas vamos lá. Zacarias, ele é sacerdote e agora ele vai ser sorteado, porque tinha muitos sacerdotes. Então ali a equipe dele, o grupo dele, né, vai fazer o sorteio e ele é sorteado para entrar no templo para queimar o incenso. O que é incenso? Eu anotei também. Olha só, mas isso aqui eu vou ler rapidinho para você entender, tá bom? Zacarias, ele foi sorteado para entrar no templo para queima do incenso. O que é o incenso? É uma resina aromática que é queimada em brasas e é símbolo de oração. É o símbolo da oração da igreja. Aí tem as referências bíblicas. Apocalipse, no seu capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 3 ao 5, Salmo 141, no seu verso 2. Então, o incenso, ele significa a oração do povo. Ele está, preste atenção nisso aqui, ele está levando para queimar o incenso, a oração do povo, que está subindo as narinas de Deus. O que me chama a atenção nesse texto? Eu quero compartilhar com a igreja e já vou entregar a minha oportunidade. Zacarias, ele tinha um problema dentro da casa dele. Ele era sacerdote, ele cuidava do povo para levar para Deus, e a palavra vai dizer que eles, na verdade, ele juntamente com a sua esposa Isabel, eram justos diante de Deus e irrepreensíveis. Zacarias, ele tinha tudo, gente, tudo, para chutar a pau da barraca e falar: eu não quero mais, porque eu te sirvo dentro da minha casa, ainda não aconteceu. Ele envelheceu, passou, né, aos anos humanos da idade de poder ter filhos, e além disso a sua mulher era estéril, não podia engravidar. Então eu vou olhar para Zacarias, eu vou perceber que ele poderia estar frustrado, ele poderia estar desanimado, poderia estar cabisbaixo, poderia estar lamentando, poderia falar: não quero mais exercer o cargo, o ofício de sacerdócio, eu não quero mais, porque eu estou pegando do povo para levar para Deus, para o povo está acontecendo na minha casa, não quero. Ele tinha todos os motivos para entregar e virar as costas para Deus, só que ele era justo e ele era irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é alguém que você olha e não encontra falha. Ser irrepreensível é alguém que você olha e você não encontra motivo para criticar aquela pessoa. E para ficar melhor isso aqui, diante da lei de Deus, gente, pegava a lei de Deus, olhava para Zacarias, ele praticava, não encontrava-se falha nele. Pegava a lei de Deus, os preceitos de Deus, olhava-se para Isabel, não tinha nada para ninguém apontar nessa moça, só que eu vou olhar para a casa deles e não tem filho. E nós sabemos que isso era um motivo de vergonha e humilhação na cultura judaica. Eles casam e o tempo vai passando e Isabel não gera, Isabel não engravida, e eles vão envelhecendo, só que me chama a atenção que Zacarias
E aí tem alguém olhando e tá falando: caraca, motivo de vergonha, não tem filho, não tem descendência e tá indo pro templo. Olha lá, a casa dela, como é que tá? O casamento conflituoso, a porta fechada, a dispensa vazia e ela tá indo pro templo. Oh meu Deus do céu, você tá entendendo lá? O filho dela tá na boca de fome, olha ela lá no domingo, de manhã ela é bebê, olha ela lá indo pelo evangelismo, olha ela lá no latino pro culto da família e profetizando: meu filho vai estar aqui. Meu Deus! Tem alguém olhando para a casa de Zacarias e Isabel e tá falando: não entendo. A casa está na pendência. Não tem menino na casa. Não tem choro de criança na casa. Mas eles estão indo para o templo. Meu Deus! Eu não sei quanto tempo Zacarias passou orando. Eu não sei quanto tempo Isabel, sua mulher, passou orando. Mas eu sei que eles oravam, porque o anjo vai descer na hora do incenso e vai se apresentar diante de Zacarias e vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. E no tempo determinado, Isabel, tua mulher, aleluia, ela vai engravidar. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas não desista. Não desista. Porque o anjo Gabriel, que se apresentou para dar essa boa nova para Zacarias, é o mesmo que pode se apresentar diante de mim e de você hoje, dentro do tempo, para dizer: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. A tua oração, ela foi ouvida. Levanta a mão da oração. Ai, tua oração foi ouvida, mas para tua oração ser ouvida, você não pode deixar de orar. Enquanto as pessoas não vê o movimento acontecer, para de orar. Quantas pessoas estão pedindo, intercedendo, clamando, pedindo, orando, não vê acontecer, desanima, para de orar. Mas Zacarias, ele está orando. Isabel, ela está olhando. O vizinho está olhando, está falando. Mas ele está orando. Eu não sei como você entrou aqui, não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual é o teu impossível. Mas eu quero falar para você: continua orando. Gente, olha para a realidade deles. Sem brincadeira. Vou falar bem, né, aberta. Velhos ou idosos já estão ali, gente, velhinhos. E a realidade da Isabel: estéril, diagnóstico, impossibilitada de engravidar. A realidade deles é uma, mas a realidade do céu para eles é outra. Talvez você esteja encarando uma realidade que é difícil, de luta, de dor, de sofrimento, de impossibilidade, mas essa é a realidade na ótica humana. O céu tem outra realidade para você. O Senhor, ele tem outra realidade para você, e aquilo que é impossível para você, para a terra, para ele não é. Ele faz no tempo dele, na hora dele, da forma dele. E foi assim que aconteceu na vida desse casal. Talvez eles esperassem logo ali no primeiro ano de casados, né, já engravidar. Eu não, eu fiquei 10 anos casada, não queria filho, queria terminar, né, os meus estudos. E aí a cobrança, gente, é demais. Imagina essa época, tá aqui minha sogra, né, hoje tem um montão de neto, mas, né, queria neto, a minha mãe também queria neto. E enquanto eu não queria ter filho, essas cobranças não abalavam a minha estrutura emocional.
estudos, né? Coloquei no meu coração que queria me mudar e depois engravidar. E parei de tomar o medicamento e não conseguia engravidar. Quando vinha essas perguntas, e o filho, e o neto? Aquilo me entristecia de uma forma. Porque enquanto eu não estava querendo, quando perguntava, e o bebê vem quando? Não me atingia. Mas quando eu queria engravidar, parei de tomar o remédio, o tempo ia passando e eu não engravidava, estava vulnerável à minha situação, então as perguntas e o questionamento me afetavam. Imagina naquela época. Imagina naquela época que era motivo de vergonha e humilhação. Por isso eu pedi para repetir. Deus quebrou o próprio. Deus quebrou a vergonha e a humilhação da casa de Isabel. Imagina naquela época eles querendo engravidar. E a vizinha, e aí, vai vir quando, bebê? Porque é assim, é essa ordem, né? Quando namora, fale quando vai noivar. Quando noiva, fale quando vai casar. E quando casa, fale quando vai vir o bebê. E quando vem o primeiro bebê, quando vai vir o outro bebê. Meu Deus! É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? É assim. É assim. E aí imagina naquela época. Eles casam e o tempo passa e não tem filhos. E eles vão envelhecendo, o tempo vai passando e não tem filhos. E aí vai o vizinho perguntando, bebê. E aí não sei se os pais deles, né, eram vivos ainda. E aí vai vir quando netinho, né? E aquilo afetando emocionalmente, psicologicamente a estrutura do casal. Mas ainda assim, vulneráveis diante da situação, eles não deixavam de e eles não deixavam de fazer o ofício, eles não deixaram este aqui de lado porque o deles não foi atendido. Porque tem gente que faz isso, né? Serve, se doa, se entrega este aqui. Quando Deus está respondendo a oração, quando Deus está fazendo, está agitando, operando. E quando Deus fica em silêncio, e quando Deus não faz nada, e quando você sobe monte, desce monte, faz campanha, faz jejum, e nada acontece na tua visão humana. E aí, tu continua vindo no horário para vir para a mesa de oração, você continua com todo empenho para ministrar algo, né, bebê? Você continua com toda dedicação, chegando no horário para abrir a porta da igreja. E aí, você vem animado, com o coração regozijante para limpar o banheiro da igreja e a nave da igreja? E quando está acontecendo na vida de alguém, na tua casa ainda não aconteceu? Como é que funciona com você? Porque com Zacarias, com Isabel, tinha a pendência, mas eles estavam lá. Tinha a falta do chorinho da criança dentro da casa, mas eles estavam lá. Tinha alguém olhando, perguntando, e aí, vem quando? O varãozinho, a varoinha? Não tinha. E eles estavam. Eu fico imaginando aquele salmista, quando ele vai declarar ele com o coração angustiado, e ele vai liberar uma palavra de ordem, eu gosto disso, para a alma dele, porque ele é servo de Deus, esse salmista. Me fugiu agora a memória, acho que é o número 42 dos Salmos, que vai falar, por que está abatido a minha alma? Aleluia. Salmista, ele é servo de Deus, ele está passando por uma situação difícil, e Deus não está agindo a favor dele. Só que até então, ele está encarando a situação tranquilo. Só que quando começa a se levantar quem é de perto para falar, ei, cadê teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Que tu está lá, tu está fazendo, está acontecendo e ele não te honra. E aí ele começa a entrar em um conflito interior muito grande. A alma dele começa a ficar abatida por conta dos questionamentos alheios. E aí ele vai começar a se angustiar. A alma dele vai começar a se abater. Só que ele vai entender lá no fundo que o Deus que ele serve
tudo. Equilibra tudo. Aquilo que é em excesso não é saudável. Ainda que seja amor, se for em excesso, não é saudável. Por isso nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio em tudo na nossa vida. Em tudo. E aí esse casal, eles continuam caminhando, continuam buscando, eles continuam se apresentando diante de Deus, sendo justos e irrepreensíveis. Tem alguém olhando e está falando assim: caraca, a casa dele está assim, mas eles estão direitinho na hora certa, estão indo, está convidando, evangelizando para ir para a igreja. E é assim a vida do crente, né? Só que em tudo isso que aconteceu com eles, eles não deixaram de orar. Você não pode deixar de orar, porque a oração, ela tem um poder. O tema da campanha é o poder da oração. E aí eu vou lembrar que por trás da oração existem promessas. E aí eu fui lá em Crônicas. Escuta isso aqui comigo. Isso aqui é lá no Antigo Testamento. A oração, ela é vinculada a promessas. Deixa eu ler isso aqui para você. Eu marquei, mas eu acho que saiu. Mas eu achei aqui. Escuta isso aqui. 2 Crônicas, no seu capítulo 7. Nós sabemos que aqui rapidinho eu vou caminhar para o fim. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Davi, ele queria muito construir um templo para colocar a presença de Deus, a arca. Só que ele tinha as mãos manchadas de sangue. Então aquilo que o coração dele desejava fazer, Deus soprou no coração dele para ele atribuir ao seu filho Salomão a fazer. E ele faz, ele constrói o templo e ele faz ali sacrifícios a Deus, e a glória de Deus desce na casa. E aí diante disso, Deus ele se apresenta diante de Salomão. Lá no 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, está dizendo assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia, ela está falando que é um combo. Não é só a batata frita, é um combo. Não é só o x-tudo, é um combo. O que é um combo, gente? Eu sei que tu vai no Rei do Lanche direto. O combo é o x-tudo, a batata, ou guaravita, ou refrigerante para quem bebe. Tem combo que tem ali as rodelinhas de cebola. É um combo de lanche. E aqui é um combo. Um combo o quê? Não adianta só orar. Você precisa se humilhar diante de Deus. E aí você vai orar. Só que não é só a oração. Você precisa se arrepender dos seus caminhos, se converter. Aleluia, acabamos de ler isso aqui. É um combo. E aí a gente vai voltar a olhar para Zacarias e Isabel. Imagina, eles estão dentro desse combo porque eles são justos e irrepreensíveis. Eles não estão em pecado. Mesmo não estando em pecado, agora, o que eles estão pedindo? Demora. Mas você precisa entender isso aqui. Não posso deixar de falar. É culto de libertação. O tema é o poder da oração, mas é um combo. Porque não adianta você se embaraçar com o pecado
de guerra. Se o povo pecar, eu vou pesar a minha mão. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, aí eu posso sarar a terra, abrir a porta, restaurar o casamento, tirar o filho da droga, trazer de volta o varão que foi embora. Ai, 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 ai. É um combo. Tá entendendo, igreja? É um combo. Não é só simplesmente vir de qualquer jeito e orar. Não. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não vai vir de qualquer jeito. Não. Você precisa se humilhar e quando orar, se arrepender e se converter nos seus maus caminhos. E Deus, Ele conhece o teu coração. Não adianta tentar camuflar o que está dentro de você, porque Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. E aí a gente volta para fechar. Zacarias e Isabel eram justos. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. As pessoas olhavam e encontravam o que apontar e criticar. Se fosse falar alguma coisa, ele ia inventar. Igual fizeram lá com Daniel, né? Ele era irrepreensível também e justo diante de Deus. E aí, não achando nada do que o acusar, tiveram que inventar uma calúnia. Tiveram que forjar ali, né? Todo um tratado para poder pegar ali Daniel. Porque ele era justo e irrepreensível. Então, igreja, nessa noite, nesse culto de libertação, terceira semana da campanha, entenda, não é orar de qualquer jeito, é se posicionar. Não é chegar de qualquer jeito e se apresentar diante de Deus. Procure ser justo. Procure ser irrepreensível. Não é diante dos olhos humanos, não, porque eu não vejo o que Deus vê. Se esforce para ser justo diante dos olhos de Deus. Se esforce para ser justo e irrepreensível diante dos olhos de Deus. E aí eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você, buscando fazer todo esse combo, buscando estar praticando a justiça, buscando ser irrepreensível diante de Deus, entenda que Deus, Ele vai quebrar a tua vergonha, a tua humilhação. E aquelas pessoas que olhavam para Isabel e Zacarias, aleluia, estão indo mais uma vez, e tem uns que gargalham, né, que dão gargalhada, né, a roda dos escarnecedores, que fica na esquina, todo culto que você passa lá, a casa está de cabeça para baixo, vizinho, igreja. Meu Deus. A casa está de cabeça para baixo, olha lá, o pessoalzinho que está na roda dos escarnecedores, né, aí uns zombam, joga piada, mas Deus é quem te justifica, e Ele vai quebrar a tua vergonha, a tua humilhação, diante de quem está olhando, está falando, está criticando. Conjecturo eu, igual falavam de Zacarias e Isabel. E aí, para finalizar, e finalizo mesmo, não deixe de orar. Não deixe de entregar a tua causa impossível diante do altar do Senhor. Zacarias e Isabel, eles estavam em constante oração, mas não aconteceu no tempo que eles queriam. Talvez no tempo que eles queriam, eles não estavam preparados para assumir essa missão. Talvez no tempo que eles queriam não era o tempo que Deus queria também engravidar ali Maria. Porque João Batista, ele ia abrir o caminho, né, para o Senhor. E detalhe, e finalizo, eu não sei quanto tempo eles demoraram para receber essa bênção, mas quando Deus liberou, não foi qualquer um. João Batista, nós lemos aqui, João Batista é aquele que veio para abrir o caminho para o Senhor. Ele é aquele que veio para converter o coração dos pais e dos filhos, para converter o coração dos rebeldes à justiça. Ele é aquele que veio para desempenhar um papel importante. Ele foi alguém importante, não foi qualquer um. Então espera com paciência no Senhor, continua orando. Quando Deus, Ele decidir te entregar, não vai ser qualquer coisa, não vai ser de qualquer jeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então continua com o teu propósito de oração, porque a oração tem poder, a oração está entrelaçada a promessas. Aí o Deus que nós servimos, Ele faz. Não no tempo que a gente quer, não no tempo que a gente
acha que está certo, que é o tempo bom, não. Ele faz no tempo dele. Então fortaleça a tua fé nessa noite. Tá? Saia daqui sendo alimentado pela parte de Deus. E no tempo determinado, Deus ele vai atender a sua oração se for da vontade dele, porque também tem isso. Tem coisa que Deus quer falar, tem coisas que Deus quer fazer, tem coisas que Deus ele quer dizer, mas ele não faz, não diz, porque a gente não ora. Então, faça a tua parte, que a parte do Senhor ele faz, em nome de Jesus. E eu sei que está já, 9h35, gente, mas eu quero convidar você aqui à frente rapidinho. Você, pra quê que eu vou chamar você? Primeiro eu quero saber só que se tem alguém que ainda não é servo de Deus, que ainda não aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador. Tem alguém aqui nessa noite? Porque em algumas oportunidades eu não